Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Lide na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, à internet e às novas tecnologias. O podcast é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa Direito, Políticas Públicas e Tecnologia da Faculdade de Direito de Franca, liderado pelo professor Yuri Lanes, com a participação de todos os integrantes na formulação das questões feitas aos nossos convidados. Hoje estamos realizando o nosso terceiro Congresso Internacional na Faculdade de Direito de Franca, patrocinado pela Magalu, Sicoob Três Colinas, Verifact, MVB Advogados, Unimed. E hoje vamos falar então sobre a importância da inteligência artificial para o direito e a proteção de dados. Passo a palavra para o professor Marcelo apresentar nossos convidados. Muito obrigado, Júlia. Bom, boa tarde a todas e todos também. Queria, então, apresentar, inicialmente, o professor Rubem Miranda Gonçalves, espanhol, de Las Palmas de Gran Canária, se não disse nada errado. Vou ler o currículo do professor. Pós-doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, pela UERJ, doutor em Direito com menção internacional, mestre em Direito das Administrações e Instituições Públicas e licenciado em Direito com grau e com a qualificação de sobressalente pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Também é diplomado em Estudos de Segurança e Defesa Nacional pela Universidade de Santiago de Compostela e pelo Centro Superior de Estudos de Defesa Nacional. No período de 2022 a 2024, foi magistrado suplente do Tribunal Superior de Justiça das Canárias, na Sala de Contencioso Administrativo. Atualmente, é professor em tempo integral de Filosofia do Direito. Que satisfação inteira na Universidade de Las Palmas de Gran Canária, na Espanha. Muito obrigado pela presença, professor. E vamos apresentar agora, não menos importante, a professora Gabriela Natasha Bechara, que é de Florianópolis, aqui no Brasil, professora e advogada, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com um período sanduíche financiado pelo PDSE, CAPS, desenvolveu pesquisas sobre meios adequados de solução de conflitos, metodologia de pesquisa, já estou na área. História do direito, me sinto mais na área ainda, Epistemologia jurídica, estamos juntos. Direitos humanos, direito constitucional, direito empresarial, direito civil. Atualmente, concentra suas pesquisas na interface entre direito e tecnologia. Foi coordenadora adjunta do PPGD Uninuvem e professora do curso de graduação em Direito e do curso de mestrado em Direito da Univem. É professora adjunta da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. E também, hoje em dia, faz parte da ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados. Bom, o nosso tema, sobre, que é justamente discutir essa questão da inteligência artificial no direito, e a importância disso, em primeiro lugar, para as facilitações, e também os seus problemas que isso pode causar durante o uso, A gente poderia abordar dentro do direito N possibilidades, dos direitos autorais até, sei lá, Mas alguns pontos acho interessante fazer uma contextualização. Por exemplo, inicialmente na pesquisa, Nós que somos pesquisadores e eu, particularmente, a Júlia faz mestrado aqui na Faculdade de Direito de Franca, eu sou professor lá de uma disciplina que chama Pesquisa Empírica e Jurimetria, E confesso que a pesquisa empírica, de uma certa forma, ela foi muito ajudada pela inteligência artificial e a inteligência artificial, de certa forma, ajudou muito os operadores do direito. Até, também não podemos deixar de falar disso também. Um outro ponto extremamente importante é o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário e pelos advogados. Eu acho que isso nós também temos que debater aqui, Temos alguns pontos muito importantes e já que o professor, Rubem é espanhol, eu gostaria de... Normalmente a gente coloca as mulheres primeiro, mas nesse caso, como o professor é estrangeiro, eu gostaria de saber sobre a regulamentação e o uso da inteligência artificial na Espanha, como é que está ultimamente.
Ben, na España, no Poder Judiciario, o uso está sendo bastante incipiente. Estánse empregando para, por exemplo, na Cataluña, que antes comentábamos, se implementou un programa de inteligencia artificial no judiciario que está facilitando a redacción de sentenzas. Mas son unhas propostas de rascuños que depois o xuiz ten que ler, evidentemente, e modificar ou aceitar ese rascuño. Mas, bon, iso facilita porque se fez unha estadística e se están dedicando entre 2-3 horas para redactar sentenzas. E con a implementación desa inteligencia artificial se vai agilizar moito máis e aí o xuiz vai ter máis tempo para dedicar a outros asuntos. Então, bon, nese aspecto eu acho que é positivo. Mas depois falaremos tamén da outra cara da moeda, que son as preocupações que transparência, dados... Enfim. Em termos de celeridade, isso é bem efetivo. Celeridade não há dúvida. O tema depois é contrastar se os dados estão certos, que aí é outra coisa. A confiança, de fato, naqueles dados, né? Sim. Efetivamente. De uma certa forma, assim, de modo geral, ela traz um norteamento, assim, funciona como um agente norteador para o magistrado depois... Efetivamente. Prolatar a sentença. O bom da inteligência artificial é que ela nos facilita muitas tarefas, consegue almacenar, recopilar, analisar dados que nenhum cérebro humano consegue fazer tão rápido, mas depois tem esses aspectos negativos que é a fiabilidade dos dados, a transparência, contrastar esses dados, e se está vendo no Brasil e em outros países como advogados estão redatando demandas utilizando jurisprudência que não existe, ou como juízes... calafrios. Claro, ou como juízes que depois, quando vão redatar a sentença, também não confrontam ou contrastam os dados e também se inventam jurisprudência, legislação, etc. É bem preocupante. Claro. Bom, complementando então, acho que não tem como a gente se desassociar mais da inteligência artificial. A gente tem que, então, verificar como que vamos lidar com esse uso. Sim. Claro, tem as questões de eficiência, mas tem as preocupações. Professora Gabriela, como que a senhora vê isso? Ouvindo aqui, bom, deixa eu fazer aqui um parênteses. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite de fazer parte aqui dessa... experiência que vocês realizam na Faculdade de Direito de Franca. Muito proveitosa a iniciativa, muito interessante e deixa aí uma memória para todos, algo que será utilizado, ouvido, não só agora, mas para a posteridade. E aí, falando aqui em posteridade e ouvindo vocês, eu não posso deixar de me recordar de quando a gente começou a ouvir falar em inteligência artificial no direito, no judiciário, na vida acadêmica, na vida das pessoas como um todo, né? Eu até tinha muita gente que fazia uma analogia com o desenho dos Jetsons. Você se recorda? Sim. Que eles faziam reuniões você não lembra. online, através de uma tela, Sem e dúvida. aí às vezes estava ali fazendo uma consulta médica e tinham aparelhos e etc. E a gente olhava aquilo assim como aquela coisa do futuro, né? Tudo depois dos anos 2000, mas aí os anos 2000 foram se aproximando e a gente não tinha nada disso, e aí de repente vem um boom. Da inteligência artificial. Os Jetsons chegaram. Exatamente. Até, inclusive, aquele filme Ela, que retrata o homem se apaixonando pela inteligência artificial. Hoje, e a gente achava assim, não. Absurdo. Nunca vai acontecer. Em tão pouco tempo, a gente já tem outras inteligências ainda maiores que aquelas do filme. Se tratando de ser humano, eu não duvido de nada. Exato. Então, eu acho que eu fiz só assim, esse pequeno adendo, porque hoje a gente não consegue, talvez, pensar na nossa vida sem tecnologia, sem inteligência artificial. Então, acho que se a gente fosse parar, talvez, para conversar sobre todas as possibilidades ou todos os momentos da nossa vida, da vida humana, da vida do planeta em que a inteligência artificial está inserida, a gente não sairia daqui. Verdade. A gente teria aí alguns programas, alguns podcasts pela frente, né?
Então, mas aí focando no direito, né? Eu lembro também que muitos colegas diziam, não, mas IA é para outras áreas. É para Exato. ciências Engenharia. exatas, engenharias, Medicina. medicina, matemática, o pessoal que faz diagnóstico, o pessoal que precisa fazer cálculo, onde é que o direito vai fazer isso? Então, se tinha ainda uma noção muito pouco aperfeiçoada, talvez, não sei se essa palavra é mais adequada, sobre como que a inteligência artificial poderia ser utilizada por nós, nas humanas. Sim. Quem imaginava que um sistema seria capaz de escrever textos? As IAs generativas, É. eu acho que foi o maior choque, É. assim, quando a gente vê a capacidade de uma inteligência artificial de gerar um texto do zero, com apenas prompts, a gente fica assim, como? Exato. Eu não sei como é que foi a recepção e como que foi a conversa da recepção da inteligência artificial na Espanha, mas aqui eu sinto que foi um caminhar. De repente era uma negação. A gente viveu uma onda negacionista, talvez eu vou chamar assim, de como que a IA seria utilizada pelo direito, pelo judiciário, porque talvez até em razão da falta de proximidade com a tecnologia do pessoal das humanas, né? Então não se conseguia imaginar como é que isso ia acontecer, mas aí de repente, bum, parecia que todo mundo estava usando. É verdade. Isso é como qualquer doença, né? Tem a fase de negação, depois vem a de aceitação. Boa, boa, professor. É isso. É isso. E aí a gente tem hoje esse boom, né? E a IA, ela tá presente hoje, não vou nem dizer no escritório, no judiciário, na administração pública, ela tá presente em cada um dos nossos dispositivos, em cada um de nós aqui hoje faz uso direto ou, Sim. às vezes, indireto dessa tecnologia, né? Do IA. Então, acho que nós temos muito a ganhar com isso. Se a gente for pensar aqui, talvez em termos de Estado brasileiro e o famoso LIMP, os princípios constitucionais, entre eles aí aqui eu acho que vale a gente mencionar a eficiência. A gente, às vezes, tem aquele estereótipo de um Estado que demora muito a realizar as suas atribuições, e agora a gente tem a possibilidade do uso de uma ferramenta que traz muita eficiência. Se bem, claro, se bem utilizada, se bem pensada, desenhada. Então, hoje a gente está aí diante de uma transformação em curso. E no judiciário, eu sempre gostei muito nas minhas aulas de meios adequados de solução de conflitos e outras. Eu sempre fazia muito uso daquela iniciativa do judiciário que é o Justiça em Números. Sim. Porque Conselho Nacional de Justiça. Eu adoro. Excelente para pesquisa e assim para fazer também com que a gente comece a sair do achismo e faça a nossa análise com base em números. E essa iniciativa é uma iniciativa relativamente recente, claro, ela já tem aí muitos bons anos, mas se a gente for considerar a criação do Poder Judiciário, né, é uma iniciativa que traz aí várias possibilidades de a gente analisar como o contexto do Poder Judiciário aqui no Brasil e vejam como esse potencial é ampliado com a possível inserção da IA. Agora no Judiciário, através da resolução 615 do ano corrente, de 2025. A gente sabe que o Judiciário ele tem feito já há alguns anos, desde o programa Justiça 4.0 do CNJ, alguns esforços que têm servido de motor para essa transformação, para trazer a inteligência artificial para o judiciário. E a gente tenho certeza que nos próximos anos vamos ainda conseguir ter a oportunidade de ver muita mudança, de
muita eficiência. Sem dúvida. Essa questão da justiça em números, acho que o próprio nome já fala. Números. Nós, né, não sei, latinos, nós costumamos ter, pelo menos na minha visão, uma certa aversão por números, né? E nós normalmente vamos para a área de humanas e tudo mais, e nós também nunca nos preocupamos com esses números. Nem sei se esses números estavam tão disponíveis para nós assim, né? A partir desse momento, a coisa começa, né? A partir do momento que a gente começa a trabalhar esses números. Porque nós começamos a ter noção de como as coisas acontecem e, o principal, de começar a fazer previsões de como as coisas podem acontecer no futuro. E aí é que esse uso no Poder Judiciário acaba, né, sendo potencializado. Porque através de um estudo estatístico, que claro que não é da nossa área, mas que também, né, hoje em dia com a inteligência artificial ela faz isso para nós, né? Basta a gente dar os devidos prompts que ela vai conseguir fazer as análises. É claro que a gente não sabe se isso está certo ou se está errado, nós precisamos sempre estar de olho, né, na conferência, mas esses números, né, podem trazer para nós, por exemplo, uma previsão de como é que o judiciário vai julgar, né, tal câmara, tal turma, como é que vai ocorrer o julgamento. Fazendo uma estatística de como o juiz Sim. acostuma, né, a julgar, é fácil. Sim. O caráter preditivo da inteligência artificial ajuda demais, né, dentro do Poder Judiciário, principalmente para os advogados. Né? Não podemos negar isso. Né? E aí, falando em advogados, eu acho que daí nós temos também, talvez, que ter uma adaptação do perfil do advogado tradicional, que não era feito a números, não era feito a tecnologia, mal às vezes sabia usar um editor de texto Sim. para digitar as suas petições. Eu acho que o mercado já exclui automaticamente esse tipo de perfis. Eu lembro que na época que eu fazia audiências como juíza leiga no juizado especial, a gente começou a implementar no uso da audiência o uso dos pendrive para trazer a contestação, porque a gente não aceitava mais a contestação física em papel, né? E isso já representou aí um paradigma, Sim. porque houve muita rejeição. E para ver como as coisas às vezes acontecem ao seu tempo. Aí foi aí um editor de texto, o uso de um pendrive, deixou para lá máquina datilográfica. Eu tô falando isso aqui, gente, porque são exemplos reais. Claro. De já colegas advogados que às vezes chegavam para mim e diziam que tinham contratado estagiário ou estagiária para colocar a petição que ele redigia na máquina de datilografia ou num textinho dele qualquer, à mão. Para digitalizar, né? Para digitalizar. Sim. Né? E para usar pendrive agora na audiência, porque ele ainda não a pessoa ainda não sabia. E às vezes a gente aqui está falando de uma população que às vezes não sabe assinar o próprio nome aqui no Brasil, que não tem ainda talvez um acesso tão facilitado quanto o nosso senso comum da bolha em que nós vivemos nos diz que ela deveria ter. Então, eu acho que essa questão da inserção da inteligência artificial, vou aqui botar no mundo jurídico, também faz com que nós, profissionais, tenhamos que nos adaptar a essas novas exigências, né? Sabermos utilizar grandes modelos, utilizar as possibilidades que essas tecnologias trazem para a gente conseguir advogar de uma forma diferente. E o professor falou em dados, né? Que nós temos aí a possibilidade de promovermos melhorias, alterações com base em evidências. Desde que os dados sejam bem tratados, com toda certeza. Eu acho que entrando nessa esfera que a professora trouxe, eu acho que a gente teria que falar um pouco sobre a questão de curricularização nas universidades, porque a gente precisa, então, preparar esses juristas para formarem já adeptos a essas novas inteligências.
E se a gente for fazer um aparato hoje, poucas universidades têm disciplinas de tecnologias nas suas grades. E quando tem, é optativa, geralmente. Então, acho que o profissional já tem que estar sendo moldado para esse uso, para a gente formar um advogado que, de fato, consiga utilizar dessas inteligências artificiais, que não tem mais como, né, fugir. É muito... Sim. Exato. Disciplina sobre inteligência artificial, eu não conheço nenhuma universidade que tenha. Sobre tecnologia, sim. Eu, de fato, eu tive na minha graduação uma disciplina que era a aplicação das TIC, das técnicas na base jurídica. Mas aí o que nos ensinavam era a consultar jurisprudência Sim. nas bases de dados. Né? Tirando, Westlaw Aranzadi, mas é só isso. Mas hoje em dia temos que ensinar aos nossos alunos a empregar a inteligência artificial, a discernir o que é correto, o que não é correto. Porque você pergunta ao ChatGPT ou pergunta a qualquer programa de inteligência artificial, você sempre vai ter uma resposta. Agora, nós temos que saber se essa resposta é correta ou não. Eu, comentávamos antes, eu tive uma experiência, me pediram um capítulo para um livro homenagem do Cansado Trindade. E eu disse, bom, vou perguntar à inteligência artificial que me saque 20 sentenças e eu comento. Das 20 sentenças que me comentou, que me forneceu a inteligência artificial, só 2 tinha participado o juiz Cansado Trindade. Imagina que eu não vou conferir. As informações. Perigo. Pensa, meu prestígio acadêmico vai ao lixo. Eu fazer um capítulo de um livro de 20 sentenças do Cansado Trindade, Não existe. que ele não existiam, mas ele não fora Não foi juiz dessa, não fora mais exponente dessas. Por isso temos que contrastar a informação. Sempre. Isso é a regra número 1. Sim. Contrastar se é verdade o que a inteligência artificial nos está dizendo. Sim, eu inclusive, justamente com essa disciplina do mestrado, só para enfatizar, quando vamos fazer, por exemplo, pesquisa empírica, nós trabalhamos dados, sejam primários, sejam secundários. E sempre foi muito difícil para nós do direito trabalhar com esses dados, fazer essa inferência de dados. Primeiro, como captar os dados se forem dados primários. Se forem dados que já estão disponibilizados para nós, é mais fácil. Mas se forem dados que a gente tem que pegar, é mais difícil. Mas como fazer a inferência? Como fazer o diálogo entre esses dados para chegarmos no resultado, né? E hoje em dia, a inteligência artificial, assim, praticamente, eu não vou dizer que resolveu, mas ela acelerou muito. Muito. Né? Acelerou muito. Então, para pesquisa empírica em direito, que eu acho que é uma das maneiras mais... É até polêmico o que eu vou dizer aqui, mas é uma da... A senhora é professora de metodologia, tem todo o direito de discordar do que eu vou dizer, mas é uma das maneiras mais, assim... há uma discussão, né, sobre como fazer prova científica no direito. Eu acho que a pesquisa empírica com dados é uma das provas irrefutáveis que a gente pode ter, né? Então, sem dúvida nenhuma, ela acaba nos auxiliando. E também, o senhor estava mencionando a questão de as TICs no sentido de pesquisa de jurisprudência, né? Hoje em dia dá para fazer estudos jurimétricos, né? Ou seja, a jurimetria ajuda muito, né? Ajuda muito a nós todos. E porque dá para, por exemplo, fazer hoje em dia nós usamos web scraping, né, para fazer raspagem de dados, né, para pegar esses dados dos tribunais e depois, quando não está disposto pelo CNJ, mas trabalhar esses dados, normalmente a gente acaba colocando na mão da inteligência artificial e dando os devidos prompts, devidos comandos para que ela trabalhe isso para nós. Claro, sempre batendo na mesma tecla, não... Vamos, né? E uma coisa que eu acho importante também, dentro da pesquisa, só para ressaltar, né? Por exemplo, com relação à pesquisa, por exemplo, artigos científicos ou de monografias em periódicos, né? Nós temos aqui hoje, né, o portal de periódicos da CAPES, que nos traz, está ligado com vários organismos internacionais de pesquisa, e depende das palavras-chave que a gente colocar para pesquisar, vão aparecer lá 40 mil artigos. Mas você não tem tempo material Não. para ler os 40 mil, Não. e tem que filtrar. E esse estudo, vamos colocar assim, bibliométrico, né, que para nós era o mais difícil, porque a gente ficava lendo o resumo para tentar achar os artigos que nos interessariam. Mas 40 com mil, que o resumo esteja bem feito também. Porque... com a inteligência artificial hoje, né? Então, assim... eu acho que essa parte de saber economizar bem o tempo, isso é excelente, não só para o pesquisador, senão também para o advogado.
Sim. Porque quantos contratos, quanta legislação, quanta normativa, em questões de segundos a inteligência artificial nos pode ajudar. Isso vai nos permitir ter mais tempo para dedicar a outras, a atender o cliente, a melhorar a qualidade do serviço, e na pesquisa igual, economiza muito tempo, sobretudo nós que, claro, num laboratório trabalham com resultados, mas nós trabalhamos com livro, com lei, com capítulos, artigos científicos que demoram muito tempo para ler, para entender, para interpretar. É complicado. Eu vejo que exige uma mudança de postura, Sim. né, do pesquisador. Ele não pode mais ser aquele pesquisador tradicional, porque muito do que ele faria agora já é possível de ser realizado por uma máquina, Com certeza. trazendo um ganho de eficiência imenso. E, sem querer interrompê-los, mas assim, eu digo que os resultados das pesquisas são muito mais intrínsecos, muito mais, né, é muito diferente fazer uma pesquisa meramente de opinião, legislação e jurisprudência do que fazer uma pesquisa com esses dados empíricos. Com certeza. Acho que há um ganho de embasamento, tanto teórico quanto empírico. Sim. Né? Porque hoje o pesquisador, através do uso da IA, ele consegue fazer análise de grandes volumes de bancos de dados, Sim. ele consegue fazer um mapeamento bibliográfico que talvez em tempos anteriores fosse lhe levar meses, Sem semestres, anos. Acho que a gente consegue vencer também, em certa medida, a barreira da língua, da falta de conhecimento Isso é importante. de um inglês, Ressaltar. de um espanhol, Ah, isso é de um muito bom. francês. Hoje a Você gente tem aplicativos que você mete um PDF, por exemplo, de inglês, alemão, e ele traduz. Igual não traduz com uma fiabilidade de 100%, mas pelo menos consegues entender o geral do conteúdo. Isso é muito Os bom. professores aqui que estão publicando na Rússia. Exatamente, olha Caramba. só. Então, acho que ao mesmo tempo que a gente consegue ler outros pesquisadores de outros países, esses pesquisadores desses outros países também conseguem nos Também, ler. claro, lógico. E conhecer a realidade brasileira, conhecer algumas das nossas especificidades que de outra forma não seria possível, ou não seria tão facilitada. Teria que aí haver um esforço, talvez, homérico para que houvesse essa troca, né? E antigamente a gente tinha muitos esses acordos entre universidades brasileiras, estrangeiras, esses acordos internacionais. Mas, de novo, isso exige uma mudança na postura do jurista pesquisador, jurista advogado, jurista juiz, promotor, delegado, enfim, para todos na sua atuação. E aí até eu falo isso porque a gente tem que começar a saber a usar essas ferramentas que estão ao nosso dispor. Como utilizar essas ferramentas, né? Vocês mencionaram aqui, o professor trouxe esse dado interessante dele, dessa pesquisa que fez com alguns julgados do Cansado Trindade. Eu, na minha experiência também, fazendo algumas pesquisas, um benchmarking internacional sobre algumas resoluções, enfim, europeias, fiz alguns pedidos ali para a IA e ela me retornou questões que não existiam, referências que não estavam contidas naqueles documentos. E nós chegamos a discutir. Porque eu pedia para ela me mostrar, me apontar em que página do documento aquela informação estava, e ela dizia com afirmava de forma contundente. E eu respondia, né? Mas não está ali, eu não consigo achar. Enfim. E aí ela te pede desculpas. E ela me pediu. Você tem toda a razão. Tem toda a razão. Ou ela falha e tem que iniciar um novo chat. Então aí tá essa questão da postura do pesquisador. Aí, ao mesmo tempo que ela facilita muito o teu trabalho e tem esse ganho de eficiência, ela também tem que ser olhada com cautela. Cautela por quê? Porque ela ainda, tô aqui personalizando, né, gente? Não é uma tecnologia ainda perfeita.
Não, e ela aprende também dos seus próprios dados que ela Os vai erros que fornecendo. comete, né? Tentativa e erro, enfim. E nós temos então que agir de acordo. E como é que é agir de acordo? Verificar todas as informações que elas nos traz. Imagina o professor dizendo que estava colocando em risco o prestígio acadêmico dele, alcançado depois de anos de estudo e trabalho, em razão da publicação de um artigo com informações inverídicas. Não, né? e pegando o que vocês traz, né, nós porque contrastamos essa informação e sabemos que era mentira, mas vou fazer uma provocação, porque os quatro somos professores. Sim. Eu acho que muitos dos nossos alunos, a grande maioria, não estão fazendo os artigos e as pesquisas com um rigor académico sério. Sem dúvida. Porque estão empregando, eu vejo por os meus alunos, e falo por os meus, experiência própria, você pede um trabalho, tudo feito com inteligência artificial generativa, sem aprofundar, com uma superficialidade absoluta, né? E o que se busca é produzir textos rápidos, com inteligência artificial, sem citar numa fonte, ou quando citam fontes, são fontes que não existem. Como me aconteceu com uma aluna da graduação que me entregou um trabalho, tudo com referência que não existia nenhuma. Nenhuma. Incrível. Autores... Que não acontece só aqui no Brasil, está acontecendo incrível. em todos os países. Sim. Eu acho que essa questão de confiar muito na inteligência artificial, ela acaba muito com o nosso próprio senso crítico, porque o pessoal está confiando cegamente na Até eu inteligência artificial. conseguir que ela me reconheceu que usou o ChatGPT, demorou quanto tempo? E ela teimava, não, professor, mas eu vi isto na internet. E eu, bom, então me traz a bibliografia toda. Quero conferir a bibliografia, que não existia nenhuma. Até citava coisas minhas que eu não tinha publicado. Nossa, mas aí Porque eu disse, olha, tenho alguns eu falei para ela, tenho alguns trabalhos sobre esta temática, procura no Dialnet, no Google Scholar, e você cita os meus trabalhos. Ela me citava, mas não eram artigos meus, era de outros autores, que não eram meus. Bom, Pelo amor de Deus. a gente vai falar também dos problemas da IA. Acho que não tem como deixar de lado. Assim. Mas professor, já que o professor Rubem foi de filosofia, e nós nunca tivemos tanta informação. Né? Mas eu queria, já que o senhor fez a provocação, eu vou devolver. Professor, informação é conhecimento hoje em dia? Bom, não tem porquê. Pode ser. Mas o conhecimento eu acho que é algo mais que a informação. É discernir, é razoar, diz assim em português, essa informação, porque hoje temos muita informação, mas não tem que crivar essa informação, tem que peneirar. Exato. Né? Exato. Eu acho que nunca tivemos tanto acesso à informação como hoje, né? E fruto também das novas tecnologias. Mas e essa informação é verídica? Tem fake news, tem deepfakes, não sabemos. Tudo. Hoje a inteligência artificial cria vídeos ou cria voz das pessoas que parece 100% real. Sim. E não é. Sim. Aplicativos que geram imagens a partir de dados, é que eu fico admirado. E nesse contexto, então, a pergunta, acho que do século, como que a gente consegue regular tudo isso, professora? É um problema, né? É um desafio, eu vejo. Esta manhã comentávamos no painel, do nosso painel, falamos disso. Professor, vocês comentaram bastante sobre essa questão, porque, afinal de contas, nós estamos caminhando para um contexto em que não há o uso da tecnologia. Ela está imiscuída em tudo que nós fazemos, talvez até em muitas pessoas já não se veem mais. Hoje o professor comentava, né? Não se vê mais sem o telefone, dorme com o telefone no lado e começa a ficar com aquela ansiedade. E isso vai afetando a forma da pessoa, como a pessoa se comporta, como ela se relaciona, como ela trabalha, trazendo aí desafios para o mundo como um todo, né? E está tudo relacionado. Hoje vocês até comentavam sobre essa questão de como regulamentar aqui, se de repente num outro país vai ser de uma outra forma. Então, eu acho que a regulamentação tem que ser algo global. Igual que depois da Segunda Guerra Mundial se aprovou uma Declaração Universal de Direitos Humanos e não se punham de acordo
e depois aprovaram 2 pactos internacionais, direitos civis e políticos, direitos económicos, sociais e culturais, pois a nivel global, a nivel internacional, tiñase que legislar sobre esta materia, porque eu acho que de pouco serve que un país seja muito próspero em legislação sobre inteligência artificial se os demais países não acompanham. Hoje é muito fácil cometer um cibercrime desde um país a outro. Você tem programas que por menos de 2 euros você consegue mudar a VPN do seu internet. Eu emprego isso. Muitas vezes você quer assistir a algum partido de futebol, né? Na Espanha é muito difícil a pirataria, mas no Brasil é super fácil. Sim. Tem um monte de sites que você consegue ver todos os jogos de futebol. Você muda a VPN e eu desde a Espanha estou navegando em internet do Brasil, Sim. da Índia, da Colômbia. Então, como regulamos isso? Como se protege ou como se regula isso se não é a nível internacional? Eu vejo muito difícil. Mas e as questões de soberania? Claro, isso é o problema. Eu acho que com vontade política tudo se pode conseguir. Sim. Tudo. Mas é preciso chegar a essa vontade política. Porque tem muito dinheiro envolvido, tem muitas grandes empresas envolvidas aí que igual não têm interesse. E o Estado tem que proteger. Comentávamos, hoje tem aparecido novas terminologias no âmbito do direito que antes não existiam. Comentava a professora, o uso de dispositivos eletrónicos durante a noite. Já está diagnosticado que isso se chama bumping. Né? Está diagnosticado que se você, está aprovado cientificamente que se você antes de dormir consulta o teléfono celular, vê TikTok, redes sociais, ativa certas áreas do nosso cérebro, produz dopamina, e você não vai conseguir descansar da mesma forma que se você fosse dormir sem o celular. Cada vez mais as crianças e adolescentes estão viciados no jogo. O professor Fausto Moraes comentava hoje sobre o gambling também. O jogo do tigrinho, tá? O Estado tem que regular isso. Não pode só cobrar dinheiro, né, de impostos. Não, o Estado tem que proteger as pessoas. Nesse sentido, professora, a senhora concorda que tem que ser uma regulação a nível mundial ou você já é mais para o sentido de uma regulação local? Eu acho que talvez seja mais natural que haja inícios de regulações locais, com países pode ser mais fácil começar por aí. iniciando a sua regulação, fazendo um diagnóstico de acordo com o seu contexto, com o que existe ali. E aí, talvez, num futuro, caminhar para um esforço global de uma regulamentação, né? E aí a gente tem que pensar, né? Porque a gente falou tanto aqui dos benefícios que a IA nos traz para a nossa vida, enquanto profissionais do direito, pesquisadores, mas ela também pode trazer aí algumas questões que são mais complicadas. Nós temos muitos autores que abordam, digamos assim, essa face um pouco mais sensível do que é trazido pela inteligência artificial, e o uso de diferentes tecnologias como um todo, e isso deve ser endereçado, deve ser observado, o Estado deve também dar conta. Nós temos leis e nós temos, por exemplo, a LGPD, que traz aí direitos de privacidade e proteção de dados, e isso deve ser observado por essas empresas ao criarem os seus sistemas. E eu falo isso também até pensando num acontecimento recente que nós tivemos. Eu não sei se vocês viram essas notícias que foram veiculadas algumas semanas atrás, sobre um país na Ásia, o Nepal, em que houve a proibição do uso de redes sociais. E aí a população se revoltou. Lógico. Platão volta à tona. Gente, a população se caverna. revoltou de um jeito que, assim, aí é claro, às vezes também, assim, é um determinado tipo uma determinada geração que se viu, de repente, privada do uso daquilo que, aí voltando para a fala do professor hoje de manhã, tinha se tornado um vício, um neurológico, tinha mexido tanto com o cérebro, talvez dela, que ela vai para a rua, ela se manifesta com rebeldia, com agressividade, com violência, colocando fogo em pessoas,
né? Então, assim, isso nos demonstra o cuidado que nós devemos ter. E existem, a gente está aqui, nós aqui presentes somos adultos, mas existem também usuários dessas tecnologias que pertencem a grupos mais vulneráveis. Sem dúvida. Sim. Nós temos aí crianças, adolescentes, nós temos pessoas com necessidades especiais, nós temos também os idosos que, por pertencerem a uma geração diferente, têm uma compreensão. Há uma brecha, né, digital uma brecha muito geracional. grande. Então, assim, hoje a gente até recentemente aqui no Brasil teve a edição do que vem sendo chamado de ECA Digital, que é a Lei 15.211, do dia 17 de setembro, né, recente. E hoje a gente, às vezes, um pai e uma mãe pensa, não, aqui no Brasil se tinha muito a ideia de que se o filho estivesse dentro de casa, ele estava protegido, ele estava seguro, ele não teria acesso ao que ocorre de violência na rua, Antes, sim. drogas, etc. E aí a mãe, o pai pensa, não, meu filho está em casa, na frente do computador que eu comprei para ele estudar. Pois é. Ou no tablet, usando o telefone celular. E às vezes essa pessoa, na verdade, é vulnerável na sua condição ainda de formação, enquanto ser humano, no seu desenvolvimento, está sofrendo influências que ela não deveria. Sem dúvida. Sem dúvida. O caso famosíssimo da baleia azul, que É. as crianças... Ah, sim, isso, sim, eu vi isso nas notícias. Chegou a ver? Se suicidavam, ou como era? Sim. Mas é engraçado, né? Estamos falando de um coletivo especialmente vulnerável que muitas vezes são os próprios pais que impõem risco a essas crianças e esses adolescentes. A professora falava do medo irracional de estar sem telefone, sem celular. Isso também está diagnosticado, se chama nomofobia. Cada vez mais as crianças e adolescentes têm essa adição ao celular e não conseguem se despegar do celular. É o vício. Isso afeta ao livre desenvolvimento dessa criança. Eu não sei se a gente está caminhando para a parte final aqui. Porque... Um pouquinho, porque o assunto é gigante. Sim, não tem como. Assunto tem aqui para muito. Mas eu vi um debate, e isso é uma realidade, pelo menos que a gente vê, né? Hoje em dia existem... Bom, isso varia de acordo com as eras, né? Mas de acordo com as décadas, enfim, de acordo com uma série de fatores, mas determinados cursos sempre foram muito procurados. O direito, por exemplo, é um deles. Mas nos últimos anos a gente começa a perceber que, por exemplo, tecnologia de informação, sistemas de informação, ou até mesmo, né, a gente estava falando de possíveis doenças mentais aí, né, cursos na área da medicina, psiquiatria, psicologia, e que a procura pelo direito tem tido, né, uma certa caída, né? E, ao mesmo tempo, eu fico pensando, gente, com todas essas propriedades da inteligência artificial agindo, né, a partir de agora, que nós estamos praticamente engatinhando, daqui 20 anos, imagina o que vai ser, o que nós teremos de demanda para trabalhar. Vai ser uma loucura. Então, acho assim, uma fase passageira, né? Porque, claro, é aquilo que a professora colocou, nós vamos precisar mudar o viés aqui, né? De como trabalhar, da forma como vamos atuar, mas, com certeza, demanda para nós é o que mais vai ter, mais vai existir, em razão disso tudo. Mudará um pouco a concepção do advogado e do juiz. Sim, porque pensem que na China já tem smart courts, né? Que se encarregam, são juízes robots, que em processos que sejam mais simples, por exemplo, acidentes de trânsito, revisando documentos. No Brasil nós temos... o juiz robot. No Brasil nós temos isso. Também? Tem. Se a gente fosse discutir isso aqui, aí... Não, na Espanha, por enquanto, não. Na Espanha, não. Na Espanha, não. Por enquanto, não. Eu acho que há um acompanhamento, né, da sociedade, digamos assim, e o direito vai seguir a reboque. Com certeza. Então, as demandas, as lides
que chegarão ao judiciário, elas talvez não sejam mais aquelas lides tradicionais. Pois é. Não, e o problema é que a tecnologia vai tão rápido e o direito é tão lento que nunca vai a conseguir acompanhar a evolução da O direito tecnologia. já não conseguia acompanhar a sociedade, que Claro. sai a inteligência artificial, Claro. né? Mas eu fico pensando assim, já se fala hoje em dia de um constitucionalismo digital, de uma ressignificação de direitos fundamentais. Afinal de contas, os direitos fundamentais que nós temos já não estão mais, vamos colocar assim, servindo para tudo, né? Eu acho Da que forma sim. tão eficaz. O Eu senhor acho que discorda? sim. Os direitos clássicos, os tradicionais, eu acho que servem nesta época digital. Aí tem uma nova corrente, né, que são os defensores de uma quinta geração de direitos humanos, Sim. são os neurodireitos, Sim, que também sim. falámos esta manhã. Mas eu acho que se a gente começa a criar novos direitos, isso não dá novas garantias. Eu acho que não seria a criação, mas sim ressignificação desses Mas, direitos. por exemplo, a proteção de dados já existe. Tá. O princípio da dignidade humana já existe. Todos os direitos humanos e todos os direitos fundamentais giram em torno ao princípio da dignidade. Sem dúvida. Honra, enfim, intimidade, tudo isso servem para esta nova etapa da Talvez inteligência um artificial. pouco mais de aprimoramento nesse e É, direcionamento podemos afinar específico. um pouco mais, sim. Sim, nesse sentido que eu Mas eu acho pensei. que não faz falta criar novos direitos. Não, criar novos não. Acho que... Talvez faça falta criar tipos penais. sim. Isso sim, claro, Aí pode ser. com Aí toda é um certeza. tema. Sim, porque aparecem Porque novas formas de crime que não estão A contempladas. criatividade Sim, isso sim. do pessoal agora fazendo uso de tecnologia, de inteligência artificial para criar, como Sim. o senhor falou, deepfakes. Nossa. Às vezes a gente tem uma dificuldade de entender Sim. que aquilo não é real, que aquele não é um site, às vezes é apenas uma pequena letra que faz a diferença. Eu acho que o grande desafio do direito penal é perseguir esses crimes, porque em alguns tipos é muito difícil de saber quem cometeu. Você vai na polícia denunciar, abrir um boletim de ocorrência e não Nós não fazem temos seguimento estrutura porque e não tem logística para estrutura, isso, não tem- conhecimento. E às vezes o Não próprio tem. IP, quando acha de onde saiu aquela. E já bloqueia Já aí, bloqueia. já não consegue Sim. avançar a pesquisa da polícia. É verdade. Sim. Isso é um grande desafio para o direito penal. Eu tendo a concordar com o professor que acho que o conjunto jurídico que nós temos hoje, né, o nosso ordenamento jurídico, ele, de uma certa maneira ou outra, ele dá conta desse novo contexto. Agora, isso em termos de direito. Uhum. Mas agora, assim, em termos de talvez tipos penais, aí a gente precisaria de um exercício, de um diagnóstico, de um aperfeiçoamento, pensar um pouquinho melhor, justamente para que essas situações não fiquem desacobertadas, não fiquem impunes e a gente aqui no Brasil continue a ter essa coisa da impunidade. Pensa, esta manhã eu comentava na minha palestra que na China, por exemplo, em algumas escolas já se estão implementando umas diademas nas crianças. E o professor recebe em tempo real dados dessa criança, está atendendo, se está distraída, se está pensando... Que maluquice. Quem nos diz a nós que dentro de 10, 15, 20 anos essas mesmas diademas ou outros aparelhos consigam manipular a nossa ideologia, Sem dúvida. a nossa religião? Sem dúvida. Isso pode acontecer, eu acho que vai acontecer. Já temos empresas como a Neuralink que implementa chips, né, nos cérebros humanos. Olha A isso. questão da visão daquela empresa que, pela íris dos olhos das pessoas. Isso. Pensa, uma empresa, não sei de que país era, dava não sei quantas criptomoedas para que as pessoas digitalizassem a íris. E o povo maluco, igual era 50 euros que davam ao câmbio, todo mundo cedia. Está dando seus dados. Pensa. Os dados biométricos. Tá. E se esse dado biométrico em algum futuro For vaza utilizado por ou uma- vende... Hoje, para entrar no aplicativo do banco, todo mundo se identifica biometricamente. Sim. Pensa, que fácil. Acho que é aquela frase da Julie Cohen É que pouco ela fala, senso. As pessoas não pensam nas consequências tão perigosas da inteligência artificial mal empregada. Sim. É aquela questão, a Julie Cohen fala que o direito é uma via de mão dupla com as novas tecnologias. A tecnologia está aqui, o direito ainda está aqui, correndo para regular. Porque os informáticos o que querem? Configurar os algoritmos e as empresas o que menos interessa é que se cumpram os estándares jurídicos. Sim. Mas aí tem que ir, o jurista tem que ir da mão do informático, do engenheiro e dizer, isso não pode ser, isto tem que ser, aquilo não.
Porque o informático, ele programa ali tem que haver os um algoritmos respeito, né? e... E tem que haver um respeito por Claro, parte deles. qual? O fundamento dos direitos humanos. Sim, sim, sim. Que se garantam os direitos humanos. Sim. Para que seja um uso responsável da inteligência artificial. Bom, Julia, Eu acho que é assim, isso. a gente gostaria de continuar a Poderíamos ficar aqui o conversa. dia Nossa, todo, Mas já tô apaixonante. recebendo mensagem aqui que o nosso Sucesso. tempo já tá bom. Não, muito obrigado pela oportunidade. Nós é Muito que bom. agradecemos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Acho que a gente fica a mensagem final, não tem como fugir da inteligência Não. artificial. O desafio é como a gente vai usar como uma aliada, sem perder o senso crítico. A gente ter a ética de verificar a informação de fato. É. E a gente E tendo e colocando a dignidade da pessoa humana no centro. centro. Esse é o principal foco. Essa é a minha conclusão. Principal foco. Exatamente. Agradeço ao Muito professor obrigado. Rubem, professora Gabriela pela Muito presença. obrigado. É muito gratificante ter vocês aqui nessa edição do terceiro congresso. O professor Rubem já é a terceira vez que está vindo até o evento e que seja a primeira de muitas da professora Gabriela. E obrigada a todos os ouvintes que Muito nos obrigado. acompanharam. Espero que essa discussão tenha enriquecido a todos. E acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Sigam o GPPT_FDF no Instagram. E muito obrigada. Isso aí. Obrigada. Obrigado.